Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai para a nossa última aula sobre circuitos RL, falando sobre a descarga do indutor. Então a gente vai ver a fórmula dela, como é que é feito aquele equacionamento pronto, e vamos comparar com o método de análise de circuitos. E aí a gente vai fazer um exercício para fixar bem esse conteúdo. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Bem, para a equação da descarga, o que vai acontecer? Você vai ter uma carga, né, antes do seu elemento, então o seu indutor ele vai estar carregado. E a gente lembra o que das aulas anteriores? Que quando ele está em regime permanente, quando ele está totalmente carregado, o indutor atua como um curto-circuito. Porém, quando há a descarga, então você remove os elementos ativos, ou então você faz o seu circuito com que o seu elemento aqui passivo carregado, que é o seu indutor, ele consiga dissipar um pouco dessa energia. Só que ele não dissipa por ele mesmo, ele envia para outro elemento, o resistor. Então você pode ver que na descarga eu não posso analisar ele como se ele fosse um curto-circuito, tá bom? Isso é apenas uma abstração como a gente fez para analisar em regime permanente, nos instantes finais. Como agora está mudando a dinâmica do nosso circuito e ele está ainda num regime transitório, que é quando ele começa a descarga, até ele se estabilizar depois num regime permanente, então a gente tem que fazer a análise de outra forma. Então eu vou ter o meu resistor e eu vou ter o meu indutor, ambos carregados com o mesmo potencial. Veja que eles estão em paralelo. Poderia ter uma outra fonte aqui do lado em paralelo? Poderia, mas assim, para a gente começar a análise, primeiro vamos partir de uma simplificação, de um circuito ideal, onde haja uma descarga completa para que a gente possa gerar o nosso equacionamento pronto. Depois do equacionamento pronto, a gente percebe que o caso em que há uma outra fonte aqui que pode injetar energia para esse circuito, mas não suficiente para ocasionar a carga desse meu indutor e sim a descarga dele, aí eu teria que fazer pelo método de análise de circuito, então poderia ser a fórmula pronta, ok? Então, partindo dessa observação, eu vou ter o quê? Eu vou ter que meu elemento aqui indutivo ele vai estar carregado com uma tensão aqui que eu não sei, tá? Mas é uma tensão genérica aqui qualquer, que eu vou chamar de VL. E por sua vez, eu vou ter o meu elemento resistivo aqui também com uma tensão de carga nele, que vai ser a minha VR, ou seja, ambas as tensões VL e VR sobre esses elementos, elas são iguais. Porém, se você somar elas, perceba aqui, por lei de Kirchhoff das tensões, esse valor é nulo, ok? Então, qual que vai ser a tensão sobre o meu resistor? A tensão sobre o resistor, a minha VR, ela é a resistência vezes a corrente que circula por ele. Perceba, o meu indutor ele vai estar, nesse caso, injetando agora uma corrente de descarga sobre o meu resistor, que é a mesma para ambos, tá bom? Perceba. E isso somado com quem? Com a sua VL. Quem que é a sua VL, que é essa parte aqui, que é a tensão do indutor? Vai ser a indutância dele vezes a derivada dessa corrente que circula por ele em relação ao tempo. E isso é igual a zero. Por sua vez, simplificando esse circuito, tirando aqui essa constante L, você divide na equação. Então você vai ter que R sobre L vezes I de T, que é a nossa corrente, mais a derivada da corrente é igual a zero. Percebe então que a gente tem o quê? Uma EDO de primeira ordem sem o termo forçante, ou seja, ela não vai ter uma constante, que ela vai ser igual a zero. Então você pode simplificar pela notação do ponto, reorganizando a equação, e você vai ter que a derivada da nossa função incógnita, que é a corrente, mais a resistência sobre a indutância vezes a corrente, é igual a zero. Então, essa EDO aqui, você vai solucionar ela. Solucionando, você vai obter essa resposta aqui, que é a sua função incógnita, nesse caso, que é a nossa corrente elétrica ao longo do tempo. Ela vai ser uma corrente inicial vezes a exponencial de menos t vezes R sobre L. Como essa daqui é a equação pronta, esse I0, ele nada mais é do que a minha tensão inicial sobre o indutor dividido pela resistência, que é a mesma tensão aqui sobre o resistor. Ó. Perceba, eu vou ter aqui a minha tensão V0 inicial. Perceba que essa equação ela só pode ser dada assim caso eu tenha apenas dois elementos, um indutor e um resistor. Se eu tiver adição de outras fontes, outras resistências, outras indutâncias, eu não posso utilizar essa equação pronta, porque como eu expliquei no começo da aula, a gente está trabalhando com o caso mais simples, que é um dos mais comuns, só que ele está extremamente simplificado, você só pode ter um elemento de cada. Lembrando que esse único elemento ele pode ser um equivalente também, tá bom? Mas nesse caso você vai estar analisando o quê? A equação para o equivalente do circuito, tá bom? Então percebe, esse I0 aqui, ele é a corrente inicial aqui do seu indutor, que ela pode ser dada pela tensão sobre ele, sobre a resistência ali que está acompanhando ele, tá bom? Porém, essa equação pronta nem sempre ela vai ser útil. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a gente pode ter adição, por exemplo, de fontes aqui. Então, por exemplo, eu poderia ter uma fonte aqui genérica, tá? Eu simbolizei aqui com o símbolo de alternada, mas é uma fonte genérica, tá?
E essa fonte, ela pode ser capaz de carregar o seu indutor, ou então, dependendo do posicionamento que você a coloque, ela não pode ser capaz de carregar o seu indutor. Então, o seu indutor ele pode acabar descarregando para a sua fonte. Nessa configuração aqui que eu coloquei, você vê que ela vai obrigatoriamente carregar. Porém, como a gente já viu em outras aulas, como a de capacitores, eu dei um exemplo em que você tinha a inserção de fontes e outros elementos, só que ela não carregava o seu elemento armazenador de energia, tá? E isso pode acontecer. Então, quando a gente tem que resolver por meio de circuitos, análise de circuito, a gente vai seguir a mesma metodologia de todas as aulas anteriores. Primeiro, você vai achar a condição inicial do circuito, ou seja, quando o tempo é igual a zero, para o caso do circuito RL, qual que é a corrente elétrica ali sobre o meu indutor? Então, você tem que achar essa corrente no instante zero que está circulando sobre esse indutor, ou seja, iniciei a análise do meu circuito, ele energizou ou começou a descarregar, não importa, comecei a análise. Qual que vai ser essa corrente inicial sobre esse elemento indutivo? Beleza. Depois, você vai achar a resposta forçada, ou seja, quando T for igual a infinito, qual que é a corrente elétrica ali que está passando sobre o seu indutor? Lembrando que como a gente está trabalhando em regime permanente de corrente contínua, o seu indutor, quando o tempo tende a infinito, ele vai ser o quê? O seu indutor ele vai ser um curto-circuito, tá bom? Então você tira os elementos indutivos e troca ele por curto-circuitos naquele ramo. Vai sobrar só uma rede resistiva e aí você vai ter que analisar qual que é a corrente que está passando naquele ramo do indutor. Depois você vai achar a resposta natural, ou seja, você vai remover as fontes do seu circuito, lembrando, fontes de corrente, o que é que você faz com elas? Você vai abrir os terminais para você eliminar elas e, por sua vez, fontes de tensão, como é que você faz? Você curta-circuita os terminais dela na sua malha, tá bom? Aí você elimina elas. E a partir disso, você vai obter um equivalente resistivo e um equivalente indutivo no seu circuito, e você utiliza essa fórmula aqui para achar a resposta natural, em que K a gente vai descobrir mais para frente, só que você vai ter o valor de R que você precisa e o valor de L que você precisa para ter essa resposta natural, ou seja, sem atuação de fontes. Por último, você vai achar a resposta completa, que vai ser a soma de quem? Da sua resposta forçada mais a sua resposta natural. E aí a gente vai aplicar a condição inicial para achar quem? Para achar a constante K e dessa forma achar a resposta completa. Então chega de lenga-lenga, vamos fazer um exercício para entender melhor isso. Bem, nesse exemplo aqui a gente vai fazer dois. O primeiro deles, a gente vai utilizar da equação de descarga para a gente treinar ela, e então o nosso exercício pede a equação de descarga para esse circuito aqui simples e a energia dissipada pelo meu resistor que estava armazenada, acumulada onde? No meu indutor. Para isso eu tenho o quê? Que uma tensão inicial de 10 volts de carga máxima sobre o meu indutor está sendo aplicada, ele possui indutância de 0,1 Henry e resistência aqui de 10 ohms. Então, para achar a equação de descarga, lembrando que a equação de descarga vai ser essa corrente aqui que vai circular na descarga. Então, a minha corrente, ao longo do tempo, ela vai ser uma corrente inicial vezes a exponencial de menos T vezes R sobre L. Pois bem, esse circuito ele atende às nossas condições de ter apenas um elemento de cada e uma condição inicial que nos permite o quê? Substituir aqui em zero para que eu possa achar. Nesse caso ele está dando tensão, só que eu sei como achar a minha corrente. Essa I0 ela vai ser o quê? Ela nada mais é do que a minha tensão inicial sobre a minha resistência. Quem que é a tensão inicial? A tensão inicial é de 10 volts. E qual que é a resistência do meu resistor ali que está acoplado? De 10 ohms. Então fica 10 sobre 10, que é igual a 1 ampere. Então, eu achei o quê? Eu achei a minha I0. Substituindo aqui na equação, eu tenho que I de T vai ser 1, que é a condição de I0, vezes a exponencial de menos T vezes R. Quem que é R nesse caso? É essa resistência, 10 ohms. Sobre L. Quem que é L? Esse indutor, 0,1. Simplificando um pouco mais, então, eu vou ter que a minha I de T, ela vai ser igual a esse 1 aqui está multiplicando, então é a mesma coisa que E, na menos T vezes, quem que é 10 sobre 0,1? É 100, então vai ser menos 100 T. Então, essa daqui é a nossa resposta da corrente ao longo do tempo sendo dissipada. A partir disso, eu posso calcular a energia. Como é que eu calculo a energia? Vou apagar aqui a lousa para vocês. A energia dissipada, no caso do indutor, ela vai ser o quê? Ela vai ser L, que é a indutância, vezes a corrente máxima nele, vou colocar aqui a corrente máxima ao quadrado, sobre 2. Qual que é a corrente máxima que circula sobre esse elemento? É essa corrente inicial que está circulando sobre ele, que a gente viu que é 1 ampere. Então, eu sei que a energia dissipada no meu indutor, ela vai ser a indutância dele, que é 0,1, vezes 1 ao quadrado, sobre 2. Realizando esse cálculo, eu vou obter
0,05 joules de energia acumulada ali naquele elemento e depois dissipada por sua vez. Perceba, se você fizer uma análise comparativa entre elementos indutivos e capacitivos, que elementos capacitivos eles são melhores acumuladores de energia do que elementos indutivos. Todavia, elementos indutivos eles conseguem fazer uma conversão mais simplificada, como a gente vai ver em máquinas elétricas, de energia elétrica para energia mecânica do que os capacitores, certo? Então, cada um deles vão ter aplicações distintas e específicas nas devidas áreas. Então, isso é só uma curiosidade que eu estou fazendo aqui, para que vocês entendam um pouco melhor sobre esses elementos, tá bom? No nosso segundo exemplo, então, a gente vai analisar essa rede aqui e vai encontrar a equação sobre esse indutor. Pausa o vídeo, analisa essa rede e fala para mim se você acha que ela é uma rede de descarga do seu indutor ou uma rede de carga, quando inicialmente eu tenho essa chave aberta e a partir do momento da minha análise eu fecho ela. Bem, a resposta é que esse indutor aqui ele vai estar sofrendo uma descarga. Porque acontece, na nossa análise, a gente vai partir do pressuposto que, opa, essa fonte aqui ela já estava ligada, já armazenou energia suficiente nesse meu indutor, ele já está carregado, e quando eu começo o tempo inicial de análise, ó, t igual a 0, eu fecho essa chave. Então, olha só, se essa chave ela estiver aberta, o que vai acontecer? Essa minha fonte ela vai estar mandando corrente aqui, ó, um pouco para esse resistor, e um pouco vai ser armazenada aqui no indutor, depois que ele armazenou, ele vira o quê? Ele vira um curto-circuito. E essa corrente flui aqui, sendo também dissipando energia aqui no meu resistor. Porém, quando eu fecho essa chave aqui, o que vai acontecer? Eu acabo causando um curto-circuito. Observação, esse circuito aqui, ele não é um circuito real, tá, gente? É uma coisa mais para análise, para a gente treinar. Mas dá para exemplificar bem como é que você pode acabar tendo descargas sem você perceber essas coisas na sua malha, tá bom? Então, olha só, a corrente aqui, ela não vai mais passar pelos resistores. Por quê? Porque você tem aqui ó, um curto-circuito, um mesmo potencial, um caminho de menor resistência. Então, a corrente vai ser toda desviada por aqui. Por sua vez, se a corrente é toda desviada por aqui, para de fornecer corrente para esse indutor. E como ele está carregado, o que ele vai fazer? Ele vai também fluir corrente pelo caminho de menor resistência. Então, ele vai circular por essa malha aqui, de volta a essa corrente do indutor, tá bom? Então, ele vai estar sofrendo um processo de descarga. Pois bem, como é que a gente faria então a análise? Dá para usar equacionamento pronto? Não dá, porque a gente tem fontes, porque a gente tem mais de um elemento de cada. Então, ok, vai ter que ser pela análise de malha. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é achar as condições iniciais. Ou seja, antes de eu iniciar a análise do meu circuito, ou pode ser mesmo no tempo zero, qual que vai ser o valor aqui ó, de corrente que está circulando por esse meu elemento? Então a gente tem que analisar. Antes de eu fechar essa chave, eu ia estar em regime permanente de uma carga prévia que estava acontecendo no meu circuito, como eu expliquei para vocês. Então, aqui, esse meu indutor, ele vai atuar como o quê? Como um curto-circuito. Então, uma parte da corrente está sendo desviada da fonte, está sendo desviada para esse resistor, e outra parte está sendo desviada aqui, ó, por esse caminho, ou seja, passando pelo meu indutor. Então, você pode ver que você tem o quê? Um divisor de corrente aqui nessa sua malha. Você vai ter uma fonte de corrente injetando um pouco aqui e depois injetando o resto aqui. Qual que era a fórmula de divisor de corrente, para quem não lembra? Bem, eu vou chamar de IX aqui a corrente que está passando pelo ramo de interesse aqui, que é do indutor, tá? Então, a minha IX, para quem não lembra da fórmula, ela vai ser a minha corrente da fonte, então vai ser 10 amperes, vezes a corrente do outro resistor que não está passando a corrente de interesse que eu quero. Então, se IX está passando em 3 ohms, eu vou fazer no denominador quem? O outro resistor, que é o de 2, dividido pela soma das resistências. Então, 2 mais 3. Então, no final, você vai ter o quê? Uma corrente de 4 amperes circulando por aqui, por esse resistor de 3 ohms. E faz sentido, porque se a resistência é maior, a corrente que circula aqui é menor comparado a outro resistor de apenas 2 ohms. Então, aqui vai fluir 6 amperes, por lei de Kirchhoff das correntes, que a gente está analisando, ok? Então, o que eu sei? Eu sei que a condição inicial aqui, ela vai ser 4 amperes sobre o meu indutor, então eu tenho que gravar essa informação. Beleza, então a gente agora, eu coloquei aqui do ladinho a nossa condição inicial, agora a gente tem que achar o quê? A resposta forçada. A resposta forçada, ela parte do princípio do quê? Que o meu tempo, ele está tendendo a infinito. Então, o que vai acontecer? Esse meu tempo aqui é igual a zero, fechou a minha chave. Então, substituindo aqui, ó, eu tenho esse ramo aqui curto-circuitado,
E a partir disso eu vou esperar um longo tempo passar, ou seja, suficiente para o meu circuito ele atingir a estabilidade. Quando o meu circuito atinge a estabilidade, toda a energia acumulada nesse meu indutor, ela faz o quê? Ela é dissipada, ou seja, ela circula por aqui e é dissipada nesse resistor. Então ele vai sofrer um processo de descarga, porque essa fonte ela não vai estar injetando mais energia no indutor, ela vai estar sendo desviada aqui por esse ramo e retornando para ela mesma. Então nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu indutor como um circuito em aberto aqui, essa parte dele. Tendo ele como se fosse um circuito em aberto, qual que vai ser a corrente circulante por aqui? Nenhuma, vai ser zero. E a gente percebe isso, que ele vai sofrer uma descarga total. Então, quando meu tempo for infinito, a corrente que circula por aqui é nula. Então, tem que anotar essa informação. Beleza, agora a gente tem que achar o que? A resposta natural. A resposta natural ela parte do princípio de que eu não tenho fontes imprimindo energia no meu sistema. É apenas o que? Apenas aqui a minha análise dos meus elementos. Então perceba, para eu remover essa fonte de corrente, como é que eu faço? Eu tenho que abrir os terminais dela. Então eu removo ela do circuito assim. A partir disso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que gerar um equivalente aqui do meu circuito. Perceba então que eu tenho que reescrever esse circuito de forma a gerar o meu equivalente. Então, se eu olhar ele com calma, o que eu posso perceber? Eu percebo que, vou nomear os nós aqui pra gente, tá? Esse daqui vai ser o meu nó A e esse daqui vai ser o meu nó B. Perceba que o nó A e o nó B, eles estão o quê? Curto-circuitados entre si. Então, esse meu resistor aqui, ele é um elemento que, na verdade, ele está o quê? Apenas ele está em aberto, ele está inerte. Por quê? Ele não está entre dois potenciais distintos, ele está no mesmo potencial. Então é como se ele não estivesse atuando. Porém, perceba que eu tenho aqui um terceiro nó C e eu vou ter um potencial entre C e A que são distintos. E eu vou ter um potencial entre C e B na verdade é o próprio A, que também são distintos. Então se eu olhar essa parte aqui, reescrevendo, é como se eu tivesse o meu indutor e eu tivesse quem? O meu resistor aqui, ó. E aqui, esse nó aqui de baixo, a gente pode falar se B é igual a A, então eu vou chamar eles de A, tá? Esse daqui é o A, e esse daqui, por sua vez, é o C. Então perceba que o indutor e o resistor, eles estão em paralelo. E aí eu sei qual que é o valor de cada um. Esse indutor vale 5 henries e esse resistor vale 3 ohms. Então, a partir disso, eu posso aplicar a resposta natural. A resposta natural, então, ela vai ser I natural de T, ela vai ser K, que é uma constante que a gente vai descobrir, vezes exponencial de menos T vezes R sobre L. Quem que é R? É 3 sobre 5. Beleza. Então, essa daqui é a nossa resposta natural. A gente anota ela. Agora que a gente já tem todas as informações do circuito, a gente não precisa mais da malha. Basta fazer o quê? Achar a resposta completa. Então, eu tenho que o meu I de T, que é a minha corrente no indutor ao longo do tempo, ela vai ser igual à resposta forçada, que vale quanto? Vale 0. Mais a resposta natural, que vale K vezes Z na menos 3 quintos vezes T. Então, a gente aplica a condição inicial agora para achar o valor de K. Então, eu tenho que I de 0 vale 4, que é a mesma coisa aqui. Aqui, como é 0, tá? Eu vou omitir, então vai ser K vezes Z na menos 3 quintos vezes 0, já que T agora vale 0. Então, essa exponencial aqui, ela vai valer o quê? Ela vai valer 1. Então, eu sei que K é igual a 4. Então, agora, reescrevendo aqui a resposta final, então, eu tenho que I de T vai ser igual a 4 vezes E na menos 3 quintos de T. Essa formatação, como ela está aqui, você percebe que é um circuito de descarga, entende? Então, olha só que interessante. Veja que o circuito inicial não dava para a gente saber batendo o olho assim, você tem que fazer uma análise mais minuciosa. A gente percebeu que ele é um circuito de descarga e eu dei alguns exemplos, como nessa aula, agora com esse exercício, de coisas que podem confundir. Por exemplo, para achar a resposta natural, às vezes a análise do circuito não é tão simples. Às vezes as condições finais, a resposta forçada, ela pode ser 0. Às vezes as condições iniciais, elas não são 0, você tem um valor inicial ali. Então tudo isso vai interferir na forma de análise. Esse exercício aqui é um exercício não muito fácil, mas também não muito difícil, mas serve para exemplificar bem essa aula. Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Não deixe de seguir nossas redes sociais e acesse o nosso blog para outros conteúdos. Muito obrigado, até a próxima aula.